Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos cotados, Senhor, amém? Um prazer estar na presença do Senhor. Que honra estar na presença do Senhor nessa noite. Eu me encontro muito alegre por estar na presença do Senhor. E eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer neste lugar, em nosso meio, amém? Gostaria de deixar para a meditação da igreja Salmos 42, que diz assim: como a serva anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Que a nossa alma possa ansiar pela presença do Senhor, que nós possamos ter sede do Senhor. Sabe aquela alma quando a gente toma, quando a gente está com bastante sede, chega a sentir aquele sabor, que nós possamos ansiar nessa noite, que você possa dar o seu melhor para o Senhor nessa noite, amém? Louve e engrandeça o nome do Senhor, porque só Ele é digno. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, nós estamos aqui neste lugar, Pai. Senhor, nós ansiamos pela Tua presença, Pai. Hoje nós queremos a Tua presença, Senhor, no nosso meio. Que o Senhor permaneça no nosso meio, Espírito Santo. Que cada um que está aqui nessa noite, que possa dar o seu melhor para o Senhor. Porque só Tu és digno, Pai. Fique à vontade, Senhor. Fique à vontade, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Fique à vontade no nosso meio, Pai. Nós declaramos, Tu és bem-vindo, Senhor. Bem-vindo Tu és, Senhor. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio. Amém, queridos? Desejamos. Então, venha, faça presente aqui em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Hoje nós vamos andar assim. Os irmãos mesmo. Só para dizer que em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. É motivo de alegria estarmos reunidos na presença desse Deus tão poderoso, né, irmãos? Deus maravilhoso, que faz todas as coisas e vai continuar fazendo no nosso meio nessa noite. Amém? Aleluia. Ele está meio ansioso, né, para chegar o sábado aí. Com fé em Deus, vai ser bênção pura. Aleluia. Quem está ansioso aí? Que a gente aqui como músico, a gente creio que Davi aqui, o pastor, né? Os músicos, que a gente está muito ansioso para adorar o Senhor aqui no sábado. Eu sei que vai ser uma bênção. Eu sei que o Senhor vai restaurar vidas, restaurar pessoas nesse lugar. Amém? Vamos adorar o Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Gostaria de deixar alguns versículos para os irmãos meditarem. 2 Coríntios 9, versículo 6, diz assim: lembre-te disso, quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a oferta conforme o que resolveu em seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus tem o poder de dar muito mais do que a gente precisa. Você tem tudo o que necessita, pois o Senhor já o deu. E ainda mais que o necessário para fazer assim a boa obra de Deus. Amém? E aqui nos fala que a gente vai colher muito, né? A gente tem que plantar muito. O pastor costuma falar que quando a gente não planta nada, a gente não colhe nada, né? E que a gente venha pegar a nossa oferta nessa noite como uma semente dada na terra fértil, que é plantada na igreja, mas claro, quem recebe é um Deus que está nos céus. E que a gente nessa noite possamos ofertar com alegria, assim como a Bíblia nos ensina. Porque quando a gente oferta a Deus com alegria, Deus é um Deus todo poderoso, que Ele tem prazer em nos abençoar. Amém. Não que Ele tenha obrigação, não é por obrigação, mas é por prazer. Ele já tem nos dado, a gente já tem colhido as bênçãos do Senhor. Bem verdade, se a gente imaginar que Deus tem suprido todas as coisas e dado ainda mais que a gente necessita. E que a gente possa pegar essa oferta e esse dízimo nessa noite e ofertar ao Senhor com uma oferta agradável. Amém? Você aí, né, vai passar a obreira, né, com os envelopes. Você quer ofertar, dizimar nessa noite, dá um sinalzinho com sua mão que ela vai levar até você, né? A gente atrás das cadeiras aí tem um Pix da conta da igreja aqui. Você também queira ofertar ou dizimar através do Pix também, fique à vontade. A gente também tem a maquininha de cartão aqui, né? E se você deseja ofertar através do cartão, ou passar no débito também, a gente também vai estar dando essa comodidade a você. E você que está assistindo de casa, né, queira também ofertar, abençoar essa obra, que necessita tanto. Aí na descrição do vídeo tem o contato, né, o Pix. Se você puder ofertar e abençoar a obra do Senhor, amém? Aleluia. Gostaria de orar, apresentar a sua oferta. E eu sei que Deus vai dar muito mais a você. Senhor Deus, amado Pai Jesus, eu me coloco em Tua presença nesse momento, Senhor Jesus, e te agradeço, te engrandeço, te exalto por tudo que Tu és. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor derrame das Tuas bênçãos, Pai, sobre a Tua igreja. Sabemos, Pai, que necessitamos de Ti e Te damos com amor, com alegria nessa noite, sabendo que o Senhor vai nos abençoar, não por obrigação, mas porque o Senhor é um Pai que nos ama. Que o Senhor não permita, Deus, que venha faltar nada no lar dos seus filhos, Pai. Que o Senhor venha prover, Pai, tudo aquilo que necessitarem de Ti, pois sabemos que o Senhor é um Deus Pai, a qual cuida e a qual zela por nós, em o nome de Jesus. Amém? Aleluia. Também vamos adorar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Adorar. Aleluia. Glória a Deus.
ao que estar assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que estar assentado e ao Cordeiro seja o louvor. Santo Jesus, te amamos, Pai. Seja a honra a ti, Senhor Jesus, seja toda a honra, Senhor. Seja a glória, seja o nome pelo século dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o nome pelo século dos séculos. Deus Todo-Poderoso, que nessa noite possa continuar a usar a Conisa e Lana a fazer aquilo que o Senhor tem a fazer em nós nessa noite, que possamos sair daqui transformados pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? O Senhor já está aqui, Ele já tem feito grandes coisas em nosso meio e já tivemos a oportunidade de oferecer a Ele o nosso culto, a nossa adoração e o nosso louvor. Que Ele chegue até o trono do Senhor nessa noite. Eu estou com desejo de louvar o hino. Nós falamos dos hinos da harpa essa semana e desde cedo tem um hino que arde dentro do meu coração e eu gostaria de louvar juntamente com você. Hoje eu ouvi uma frase que a mensagem da cruz, ela continua salvando, ela continua libertando, ela continua curando e ela está aqui hoje. Essa mensagem, esse evangelho que é o nosso Senhor. Rua de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de Deus.
isso vem me buscar e com Ele nos dá uma parte da glória de Deus. E eu amo a mensagem da até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha pela coroa que o Senhor reservou para nós. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos uma reflexão hoje. É uma quinta profética, né? E assim como eu acredito que você tem algo que deseja da parte do Senhor, e Ele tem tudo para te dar. Ele tem a paz que você precisa, Ele tem a resolução daquele problema que você precisa, Ele tem a cura que você precisa, seja física, seja emocional, espiritual, Ele tem para dar. Ele tem aquele emprego que você precisa, Ele tem aquele lar, aquela casa que você precisa, Ele tem tudo aquilo que você precisa. E Ele está aqui hoje. Então, eu não posso dizer por você, para Ele, o que você precisa. Então, você precisa dizer para Ele qual é a sua necessidade. E eu creio, sem sombra de dúvidas, que Ele pode te dar e pode fazer. Basta você crer. Mas o que eu quero compartilhar hoje, queridos, eu até fiquei relutante de, né, porque não tem nada a ver com quinta profética. Mas há algum tempo atrás, mais precisamente uns 3 meses atrás, alguém me compartilhou, né, que havia assistido, eu assisti uma mensagem, vai lá, assiste lá. Eu ouvi aquela informação, mas não achei muito importante, né, e deixei para lá. Enquanto isso, eu gostaria que você abrisse as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E aí, mais ou menos uns 30 dias depois, essa pessoa tornou a me falar. Só que dessa vez eu estava com o celular, ela falou, procura aí, moça, a mensagem que eu te falei, procura aí. Aí eu não tive muito para onde correr, né? Falei, tá bom, vou procurar a mensagem. E eu comecei a ouvir a mensagem onde eu estava. Só que não tinha como terminar, era 1h20, né, de mensagem, não tinha como eu terminar ali. Aí eu cheguei em casa, coloquei o fone de ouvido da Bíblia, estava até assistindo uma outra coisa, mas eu não conseguia parar de ouvir aquilo que estava sendo ministrado. E só depois eu entendi o porquê da insistência, né? Deus usou aquela pessoa para insistir para que eu ouvisse aquela mensagem. E já tem um tempo. E aí quando eu vi a escala desse mês, eu falei, meu Deus, eu não tenho para onde correr, né? Mas aí me lembrei dessa mensagem. Falei, nada a ver com vida profética. Vamos, né, Senhor, vai ministrando no meu coração aquilo que o Senhor quer falar. Irmão, não teve jeito. Eu
Eu falei com a evangelista Isabela ontem, eu falei, a gente não entende as coisas, as direções que o Senhor dá, porque para nós é tudo fora da caixa, tudo assim, não tem nada a ver. Mas na oração de terça-feira, depois que a pastora Daniele, só no finalzinho que ela trouxe só, né, aquela palavra sobre o evento de sábado e domingo, e aí Ralph foi e completou, aí eu falei, tá, entendi agora, agora eu entendi. E aí eu passei o dia todo assim, pedindo, Senhor, me dá uma forma de passar, porque é muito fácil você ouvir, absorver, mas é muito difícil você passar aquilo que você recebeu, né? E eu queria falar sobre confronto. Você sabe o que significa confronto? No real sentido da palavra? Eu vou ler para você o que significa confronto. E não é uma coisa que nós inventamos, né? Está lá no dicionário, se você querer ir lá procurar, você pode ficar à vontade. E eu quero falar de confronto. E quero falar de outra palavrinha que é muito parecida, mas que faz parte da tarefa do nosso adversário. Então vamos, né, entender direitinho aqui para a gente não assumir a responsabilidade dele, assumir só a nossa. Ô, irmão, eu peguei o caderno errado, mas traz de novo para mim, por favor. Mas enquanto isso, Jesus, ele foi o maior confrontador da história. Eu achei estranho quando eu estava procurando, né? E me preparando para compartilhar isso, porque tem um versículo que diz lá que ele não veio, que assim, como se dissesse assim, eu não se preocupo que eu venha trazer paz, não. Eu vim trazer foi espalha mesmo. Como assim? Como assim, Jesus? Ele deixou claro lá, não, eu não vim assim para que as coisas fiquem bonitinhas, organizadas, lindinhas, camufladas. Não, ele veio para trazer à tona muita coisa. E uma das coisas que ele trouxe à tona foi um sistema corrompido quando ele começou o seu ministério. Um sistema que ele estava corrompido por seus interesses, suas vontades próprias. Quando Jesus ele começa ali no auge dos seus 33 anos, né, pastor? Que ele começa a mostrar para o mundo a que veio. Ele começa a bater de frente com um sistema que pregava um evangelho que fugia da realidade, aquele evangelho falso, aquele evangelho mentiroso. Naquela época as pessoas estavam acostumadas a pregar um evangelho que beneficiasse os grandes, né? Os mais abastardos. E aí surge Jesus. Tipo assim, sei que vocês estão pregando aí, não tem nada a ver com o que eu realmente sou. E aí vem ele e traz aquele evangelho da graça que nós aprendemos aqui essa semana. Um evangelho que confronta. E Jesus queria confrontar o quê? Antes de dizer o que ele queria confrontar, vamos lá para o significado de confronto. Quer dizer combate, ação de se opor violentamente a alguma coisa, em que a briga, a gente só vê a briga pelo lado negativo, né? Mas se você quer algo, você tem que brigar por aquilo, né? De forma espiritual, vamos lá. Quer dizer disputa entre adversários, rivais. Quem é o nosso adversário, querido? O inimigo das nossas almas não são pessoas. A gente precisa deixar claro isso na nossa mente. Quem é o nosso adversário? Com quem estamos confrontando? Diferença de ideais. O nosso ideal precisa ser completamente diferente daquilo que é o ideal do nosso inimigo. Só que aí entra o papel dele. Qual é a palavrinha que explica a ação dele?
afronta. Percebeu a semelhança? Nós precisamos estar prontos para o confronto. Mas Satanás, o inimigo das nossas almas, ele está prontíssimo para nos afrontar. E o que quer dizer afronta? Gestos, palavras, atitude que deixa uma pessoa irritada, magoada e envergonhada. É bem típico dele. É bem típico. A Bíblia diz que ele veio com a única missão de matar, roubar e destruir. Isso é muito claro. Não veja o inimigo como aquele ser bonzinho que dá algumas coisas, não. A intenção dele é clara e objetiva. Ele veio matar, roubar e destruir. Por isso, ele usa a afronta. E a afronta nada mais é do que nos fazer sentir envergonhados, incapazes, humilhados, irritados, muito diferente daquilo que o Senhor faz. E mesmo quando o Senhor nos confronta, nós podemos encontrar na palavra do Senhor várias formas e várias pessoas que foram confrontadas pelo Senhor. Mas qual era o resultado desse confronto? Eu nunca vou esquecer, e foi dito muito esses dias, da mulher samaritana. Que confronto foi aquele? Acho que se chegasse uma outra pessoa de um outro lugar e dissesse: você aí tá pegando os maridos alheios aí. Talvez ela partisse até para a briga, né? Seria uma afronta. Mas Jesus a confrontou e disse: eu sei tudo ao seu respeito, isso e isso e isso e isso. O que é que ela sai dali fazendo? Ela vai de encontro ao povo dela e diz: eu encontrei alguém que disse tudo ao meu respeito. Só que o que ele disse ao meu respeito não me envergonhou, não me irritou, não me entristeceu, não me mostrou incapaz. O que ele me mostrou sobre mim me revelou a necessidade que eu tenho de viver uma vida para ele. Esse é o resultado de um confronto que vem da parte do Senhor. Mas, continuando, o Senhor, quando ele iniciou o seu ministério, ele foi contra tudo aquilo que o sistema acreditava. As pessoas pregavam muito amor, o amor às viúvas, aos pobres, aos órfãos, mas não tinham compaixão por essas pessoas. Os leprosos precisavam viver distantes, porque eles não queriam ter proximidade. Aí vem Jesus, sensacional, e aí começa a ministrar cura sobre os leprosos, começa a ministrar libertação daqueles pecados, da prostituição, do adultério, começa a libertar pessoas de demônios. Ele começa a procurar as pessoas mais improváveis, as pessoas que, na visão daquele povo, daquela época, eram as pessoas que eram intocáveis, que elas não podiam estar próximas, não podiam viver em sociedade. Mas Jesus mostra: não, é para elas que eu estou aqui. É por elas que eu vim aqui. E aí começa a atrair aquelas pessoas. Eram os corruptos, eram os ladrões, eram os possessos. E se você for analisar os grandes homens e mulheres de Deus que viveram naquela época, que marcaram aquela geração, que marcaram a história da nossa igreja, eram pessoas limitadas, que tinham pecados, que tinham falhas, que tinham erros, mas que foram confrontadas pelo Senhor e recebeu através daquele confronto uma visão, a visão de reconhecer o quanto elas precisavam do Senhor, o quanto elas precisavam de Deus. Então, eles fizeram de tudo, eles tentaram de tudo para parar Jesus, porque eles sabiam que Jesus estava revelando todos os podres deles. Tudo que eles pregavam dizendo que era a verdade, que era a lei de Moisés, né, que era uma hipocrisia. E Jesus vem mostrar que aquilo que ele não veio, né, para desfazer a lei, mas muito pelo contrário, ele veio para que a lei realmente se cumprisse de forma correta, não da forma que havia, né, que tinha sido.
E aí eles fizeram de tudo, porque eles queriam, Jesus estava no encalço deles e eles queriam deter Jesus de alguma forma. Esse homem está bagunçando o nosso esquema, vamos dar um jeito de tirar ele daqui. E enquanto houve, enquanto tinha que cumprir o ministério de Jesus, naqueles 3 anos e meio, eles não conseguiam de forma nenhuma parar Jesus. Só que havia algo que precisava se cumprir. Jesus precisava ir à cruz, Jesus precisava morrer, Jesus precisava levar nossos pecados, levar nossas enfermidades e as nossas dores e ressuscitar. Não vamos esquecer do principal detalhe. Ele precisava ir à cruz, mas ele precisava ressuscitar para mostrar àquele povo que todo o poder havia sido dado a ele nos céus e na terra. E mais uma vez aquele sistema foi confrontado. E aí, só que aí ele foi, morreu, ressuscitou, apareceu aos discípulos e falou assim, essa missão agora de confronto eu vou deixar para vocês. E aí é que o negócio começou, Nós vamos ver os apóstolos de uma forma assim linda e ao mesmo tempo dolorosa de ver. Eles começaram a pregar aquele evangelho que Jesus havia apresentado a eles, de uma forma a dar as próprias vidas por aquilo. E pessoas começaram a se render a Jesus. Quanto mais a igreja crescia, quanto mais milagres acontecia, mais a igreja era perseguida. Mas eles paravam com essa perseguição? Não, muito pelo contrário. Até mesmo dentro da perseguição, o Senhor estava ali com eles de forma que as pessoas não entendiam. Os apóstolos eram presos um atrás do outro, era um entrando e o outro saindo. E Herodes, que era o maioral daquela época, não sei por que razão, acho que para massagear o ego, ele falou assim, vou parar essa igreja, vou botar ordem nisso aqui. E começou a perseguir os cristãos de uma forma e faziam atrocidades com aquelas pessoas. Mas quanto mais ele fazia, quanto mais ele perseguia aquela igreja crescia. E o nome do Senhor era proclamado, o evangelho da graça era proclamado. E aí chega uma época que ele decide atacar, quem era o pastor daquela época, E a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 5 de Atos, que em algum momento da história ele prende Pedro, E Pedro está lá preso, o povo está lá arrumando o julgamento no outro dia, todo mundo se sentindo, prendemos Pedro, prendemos Tiago, prendeu todo mundo. E ele está lá, no outro dia, organizando tudo para ter o julgamento, e de repente, quando chega no outro dia que eles vão procurar, milagrosamente, os apóstolos não estavam mais lá. Simplesmente, durante a noite, os anjos iam lá e diziam, vamos gente, vamos saindo. E vocês vão lá, reúnem lá na praça e vai pregar lá. Assim, gente. Fazer igual o pastor ministrou aqui na aula. O evangelho é aquele negócio que você ouve e é inacreditável. Então, milagrosamente, eles prendiam os apóstolos, os anjos iam lá e tiravam eles da prisão. E aí, quando chegou um determinado tempo, Herodes tentou encontrar Pedro novamente, Ele já tinha sido avisado que a primeira prisão, os anjos tinham soltado. Então falou assim, cuidado dessa vez. Ele não acha Pedro, ele acha Tiago, E aí ele mata Tiago. Nesse período, João está na Síria. E aí ele prende Tiago, mata Tiago ao fio da espada. E aí o ego dele, todo mundo proclama ele, o grande, vai acabar com a história da igreja, vai acabar com essa igreja. Porque igreja, gente, ser igreja, gente, não é viver de mão dadas com o mundo. Eu não digo pessoas, eu digo com o mundo de pecado, com o mundo que está aceitando as instruções malignas que estão recebendo. A gente precisa andar de mão dadas com o evangelho que prega salvação, libertação.
E infelizmente, assumir esse papel vai nos colocar numa posição que nem todo mundo vai gostar. Muitas pessoas vão se incomodar. Infelizmente, tem poucos dias que eu cheguei numa barraca na feira. E eu vi uma moça, uma senhora, conversando com outra e falando: gente, eu não aguento mais esses crentes. Gente, não tem paz com esses crentes. Sabe, assim, me deu uma tristeza tão grande. Eu falei: Senhor, talvez porque ela não entenda quem é a igreja. E talvez por culpas nossas também, né? Mas eu falei: Senhor, será que esse mundo tem noção do que acontecerá quando a igreja de Cristo não estiver mais aqui? Meu Deus! Mas nós ainda estamos. E o que estamos fazendo? Estamos vivendo uma posição de confronto? Estamos confrontando o inimigo das nossas almas? Estamos confrontando aquilo que ele tem proposto assim, né, com tanta facilidade? Infelizmente, gente, enquanto nós estivermos confrontando o pecado, nós vamos sofrer perseguições. Só que aí a gente bate muito no peito, né? Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunho, então nós temos que andar certinho, bonitinho. Mas eu aprendi tão recente que essa nuvem de testemunhas são aqueles que passaram por tantas coisas, que nós não passamos nem 1%. E eles estão de lá nos observando, dizendo assim: o que é que eles vão fazer dessa vez? O que é que eles vão fazer de tão extraordinário para saquear o inferno e tirar de lá as almas que o inimigo tem aprisionado? Você tem confrontado o inimigo, dizendo: essa alma aqui não te pertence? Você tem confrontado dizendo ao inimigo: eu vou te tomar essa alma, você não tem poder sobre ela? Quanta autoridade já nos foi dada, quantas coisas já nos foi liberada. A Bíblia diz que quando o Senhor ele foi para os céus, ele fala, né, ele conversando com aqueles discípulos, ele disse: todos estes sinais seguirão aos que crêem. Será que não estamos crendo o suficiente? É interessante dizer que no período em que a igreja mais era perseguida, os milagres aconteciam de forma tão extraordinária que as pessoas levavam os enfermos para as ruas para dizer assim: se o apóstolo passar por aqui, só a sombra dele vai curar. De tanta unção, de tanto poder, de tanta graça que estava na vida daquelas pessoas. Mas continuando a história de Pedro. Em um determinado dia, Pedro volta da Síria e Herodes já fica sabendo que Pedro está voltando e fala: vai lá, pega ele, porque dessa vez ele não escapa. E eles pegam Pedro. Na primeira vez, vamos para nossa compreensão, digamos que as autoridades pegam Pedro e levam ele lá para o deserto. Aí deixa lá no deserto. Aí os anjos vão lá e tiram Pedro do deserto. Só que aí Herodes, esperto, já estava sabendo o que tinha acontecido, falou: não, vamos mandar ele lá para o presídio, lá para o Nilton Gonçalves. Não é tão segurança máxima, né? Mas vamos dizer que o que a gente tem aqui mais é o Nilton Gonçalves. Naquela época, as prisões romanas, essa prisão de segurança máxima eram 16 soldados que revezavam. E aí, eram costumes deles, né? Pegar os presos, amarrarem correntes na cintura, nos pés, nas mãos. E assim, tinham, como é que eu posso dizer? Várias alas. Cada ala tinha um acesso mais restrito, né? Mais forte, mais ferro, mais correntes. Só que diz que quando Pedro foi preso, o que é que a igreja foi fazer?
A igreja se reuniu e vivia em oração contínua. E essa informação chegou lá para Pedro. E aí, a paz, sabe aquela paz que nós deveríamos ter quando alguém fala assim, ó, tem uma igreja de joelho orando por você? Pedro sentiu ela lá. A ponto que eu não sei como. Porque eu acho assim, eu tenho uma coisa para me pagar amanhã, eu já perco o sono hoje. Se o dia não tiver como, eu já perco o sono. E aí alguém é capaz, estando numa prisão com 16 soldados, preso a 2 soldados com aquele tanto de corrente, ele era capaz de dormir. A única coisa que se explica, né, a mais lógica que se explica, era alguém que sabia o Deus a quem servia, né? E se a igreja estava orando, ele sabia muito bem para quem a igreja estava orando. E ele sabia que a oração iria ser ouvida desde o primeiro momento. Ele tinha essa convicção. Mas aí, mais uma vez, enquanto a igreja estava orando, continuamente. E aqui eu quero abrir um parêntese. Nós temos diversidades de necessidades. Cada um tem um desejo, cada um tem um propósito, cada um tem um sonho, cada um tem algo que precisa urgentemente da parte do Senhor. Só que quando aquela igreja se reuniu lá, eles pegaram todas as suas vontades, os seus sonhos, os seus propósitos, deixaram um tiquinho de lado. E falou assim, nosso propósito agora é o quê? É Pedro sair da prisão. Então nós vamos fazer o quê? Vamos orar para Pedro sair da prisão. Unidade de pensamento, unidade de propósito. A gente pode orar, Deus pode atender, pode, mas você já pensou? E quando uma igreja, ela dobra os seus joelhos por um propósito, todos numa só intenção, num só pensamento, o que pode acontecer? De como os céus podem se mover tão rapidamente, tão gloriosamente. Aquela igreja tinha aquela unidade. Tinha gente precisando de alimento ali, talvez. Tinha alguém precisando de uma casa? Poderia estar precisando. Mas todo mundo esqueceu da sua necessidade aquele dia e falou assim, nós vamos orar e só vamos parar no momento em que ele sair de lá. E foi atendido. A Bíblia diz que o Senhor mandou um anjo ir lá. E quando chegou lá, os soldados dormiram. E aí diz que o anjo toca lá no ladinho de Pedro e fala, moço, acorda, vamos sair. Ele achou que ele estava tendo uma visão. Que ele era o homem da visão, né? Ele pensou que ele estava tendo uma visão. E estava acreditando nisso. Então ele saiu das correntes, assim, milagrosamente. Aí passou pelo primeiro portão. Passou pelo segundo portão. O último portão, que era a porta de entrada ali da prisão, a história vai dizer que era como se tivesse 3 juntas de bois para abrir aquele portão. 3 juntas de bois, 6 bois, né? Eles simplesmente passaram pelo portão e saíram lá na rua. Quando ele chegou lá na rua, foi que ele foi entender que não era uma visão. O anjo falou assim, agora você segue seu caminho, que eu vou voltar para os meus afazeres. E aí Pedro, vou para onde? Eu vou lá para onde a igreja está reunida orando. Vou orar agora para agradecer que eu já saí. Ele parou de confrontar? Não. Até o último minuto da vida dele, até o último minuto da vida daqueles apóstolos, eles confrontaram um sistema corrupto, um sistema de evangelho frágil, de evangelho fácil, de evangelho que não tinha verdades. Só que essa geração passou e agora tem a nossa geração. Você tem confrontado o sistema?
Você tem confrontado as inverdades? É muito fácil a gente ficar indiferente às coisas que acontecem. É muito fácil. Não tenho muito o que fazer, né? Tá fora do meu alcance, né? Coisa que não me compete. Mas às vezes o confronto não precisa ser verbal. Você precisa se posicionar. Você precisa comprar briga de oração, de intercessão, de estar junto. Às vezes a gente tem uma necessidade de falar, mas às vezes só você de estar ali, o Senhor já pode fazer muito. Às vezes a gente acha que está em nós, que é nós que precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos nos dispor. Isso é uma verdade. Jesus não vai te obrigar a fazer nada, você precisa se dispor. Mas deixar que Ele faça através de você. Não seja amigo deste mundo. Não queira convencer as pessoas. Não, você é meu amigo, eu te amo muito. Pode continuar assim mesmo. Não, você é meu amigo, eu te amo e eu quero ver você lá no céu. Então você precisa mudar de vida. E aí foi quando terça-feira eu comecei a entender. E eu ainda falei, né, para a evangelista Isabel, eu estou me sentindo muito estranha esses dias. Muito estranha. Sabe aquela inquietação, aquela angústia, aquele... Não sei explicar. E aí a gente conversando ontem, sabe quando assim, clareia água na sua cabeça? E você entende que quando a igreja, ela resolve confrontar o inimigo. Não é um negócio de brincadeira, gente. Não é um negócio igual o Dani falou que não é um negócio um nome bonito. É um confronto. É um bater de frente, um cara a cara. É dizer para o inimigo assim, ó, você foi até aqui, a partir de aqui você não vai mais. A partir daqui, vidas que estão escravizadas na ansiedade, na depressão, na culpa, a partir de hoje elas serão libertas. E você precisa se posicionar e confrontar o inimigo todos os dias. Você precisa mostrar para ele que você entende que há erros, há pecados, há imperfeições em nós. Só que tem um negócio aí que muda tudo. É quando a gente reconhece que nós precisamos de um Deus que transforma, que liberta, que nos limpa, nos purifica de todo o pecado e nos faz filhos e nos dá acesso a tantas coisas que a graça nos liberou. Só que a gente não pode ser egoísta e achar que isso é só para nós. A gente precisa comprar briga, mas comprar briga mesmo, gente. Não na violência igual, vamos entender o violentamente, viu? É com garra, é com determinação, é coração, é com jejum, é com entrega. Essa é a nossa forma violenta, tá? Não vamos às vias de fato. Mas é dessa forma que nós vamos vencer o inimigo. A Bíblia nos diz que quando o Senhor ele tem aquela conversa com Pedro, né? E ele fala assim, ó, tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o inimigo não pode nos parar se nós não quisermos. Se a gente quiser, ele consegue. Mas se a gente não quiser, e se a gente entender para que fomos chamados e por que fomos chamados, gente, quem é o inimigo diante daquele Deus que nós servimos? Quem é ele diante daquele confronto maior que foi feito lá na cruz do Calvário? Quem é o inimigo? Dá um frio na barriga? Dá. Porque eu vou dizer para você, eu estou com frio na barriga por esses dias de sábado e domingo. Mas eu tenho uma convicção tão forte dentro de mim que nós vamos ouvir testemunhos igual a gente ouviu daquele primeiro encontro de princesas.
Nós vamos ouvir testemunhos há muitos meses que afirmam aí do que Deus irá fazer aqui neste lugar. Aleluia! Então esteja preparado para o confronto. Não queira confrontar de qualquer maneira. Esteja preparado, porque a afronta, infelizmente, ela está aí também. Então esteja pronto, esteja revestido, esteja preparado como um exército que o Senhor levantou. Nós somos o exército dessa geração. Nós somos a igreja dessa geração. E a geração antiga está de olho em nós. Está na expectativa de ver o que é que nós vamos fazer que vai marcar a nossa geração. Amém? Que essa palavra e que a vontade do Senhor ela se cumpra em nós, que ela se cumpra em nossas vidas. E que não venhamos nos amedrontar. Vamos nos preparar, mas não vamos nos amedrontar diante da afronta do inimigo. Mas nós vamos, em nome de Jesus, prevalecer contra as portas do inferno e resgatar vidas para compartilhar da salvação que nos alcançou, em nome de Jesus. E abrir essa oportunidade nessa noite. Vamos colocar de pé, vamos adorar o Senhor. Que cada dia mais venhamos entender o papel da igreja. E se em algum momento nós não estamos sendo a igreja que o Senhor quer que a gente seja, peça a Ele: Senhor, me ensina. Eu não estou ainda, gente, sendo a igreja que o Senhor quer que eu seja, mas eu quero muito chegar lá. Quero muito chegar um dia lá na glória e o Senhor dizer: vem, bendita. Se você quer, se disponha para o Senhor e que a vontade dele se cumpra na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Aleluia. Por estarmos na casa de Deus. Ouvirmos sua voz. Aleluia. Estejamos prontos para viver esse
agradecer hoje que Deus irmãos nos visitando. Está com a gente aqui a irmã Dilvani. Amém? Delvani. Amém. Deus abençoe. Irmã Fátima, Deus, a Letícia, que benção. Também irmã Marina. Deus abençoe grandemente. Obrigado pela visita. O pequenininho também. Deus abençoe grandemente a todos vocês. E, gente, nós já estamos com a cabeça lá de sábado, né? Vai ser bom demais esses 2 dias aqui. Dias 30 e 31, estamos orando, jejuando. Eu quero convocar você para nesses 3 dias, amanhã, sábado e domingo. Abra um jejum em prol desse seminário. Amanhã, que é o dia anterior, bem, e sábado e domingo, que é os dias do seminário. Estejam orando pelo Ministério de Louvor que vai estar louvando. Estejam orando pelas preletoras. Estejam orando pelo corpo de obreiro que vai estar trabalhando. Enfim, ore para que Deus faça coisas grandiosas aqui nesse fim de semana. Ore pelos convidados, não apenas os seus, e bom que seja que todos aqui já tenham um convidado garantido. Amém? Estou contando com isso. Nós não colocamos carro de som na rua, nem até um cartaz para pôr ali fora, banana toda semana a gente acabou não colocando. Tá bom? Estou contando com vocês. Com vocês. Amém? E orem por esses convidados, não só os seus, mas o que o seu irmão convidou, para que o inimigo quebre todo impedimento, toda barreira, toda barra, e essas pessoas venham, porque Deus vai fazer coisas grandes aqui nesses 2 dias. Deus vai fazer coisas grandiosas aqui. A diaconisa Ilana citou muito bem, Conte Princesa, o que a gente recebe de testemunho, de depressão, de casamento restaurado, de sentimentos de culpa, de inferioridade, que o Senhor repreendeu, mandou embora. E agora a gente está com um seminário exclusivamente sobre isso. E eu percebo, a gente colocou ali na rede social e as pessoas mandam mensagem e elas perguntam assim: é de graça mesmo? Porque é o normal já fazer isso cobrando. Aí eu sempre a entrada franca. E eles perguntam: mas vai ser essa semana? É de graça mesmo, pastor? Aí outros viam o cartaz rosa e diziam: é só para moleque? Eu queria ir, mas eu sou homem, é só o cartaz que é rosa, é para todo mundo. Aí hoje o Ralf lançou um cartaz branco lá para poder ver se os homens entendem que é para todo mundo. Tá bom? Aviso para os homens lá, gente, o cartaz era rosa, já mudamos até para branco para poder facilitar a vida. É para homens e mulheres. Serão 2 dias de vitória. Nós já estamos em oração. Continue em oração e abra um jejum nesses 3 dias. Jejua conforme a tua saúde até as 10, até as 11, até o meio-dia. Mas jejue em prol do que Deus vai fazer aqui, porque existem castas de demônios que não saem senão por oração e jejum. Deus vai fazer coisas grandiosas aqui nesses 3 dias. Nós estamos crendo nisso de uma forma sobrenatural. O pastor Mário Sônia aqui no sábado, a pastora Daniela ministrando no domingo. Então serão 2 dias de vitória. Quando eu não convido ninguém, eu estou dizendo a Deus que eu não acredito no que Ele vai fazer. Porque se eu amo alguém e eu nego a essa pessoa a oportunidade de ser abençoada, então dos 2, eu não amo essas pessoas que eu não quero convidar, ou eu não creio que se elas vierem, Deus vai fazer alguma coisa na vida delas. É as únicas 2 causas que me impedem de convidar alguém. Cheguei no dia do seminário, pastor, eu não convidei ninguém. Ou você não crê no que Deus vai fazer, ou você não ama os seus amigos e parentes o suficiente para querer ver eles libertos. Porque se uma dessas 2 coisas estiver ativa em tua vida, tu vai chamar alguém em nome de Jesus. Amém? A não ser que a gente seja muito preguiçoso e muito egoísta ao ponto de dizer que ama, que crê, mas mesmo assim não quer que a pessoa receba. Tá bom? De qualquer forma, ele sai errado. Então, em nome de Jesus, pelo menos uma pessoa. Meu desejo é que cada um aqui traga 3. A gente está com muitas vidas aqui para ser abençoadas em nome de Jesus. Tem irmãos que eles não lembram a última vez que trouxe um visitante na igreja. Sabe, mas está tão difícil de vir. Não, tão difícil de vir, mas a gente nem tenta, nem chama. A vida toda, passa ano, entra ano, sai ano, a gente não traz ninguém na igreja, porque é difícil.
difícil, as pessoas não vêm. A Bíblia diz: como ouvirão se não houver quem pregue? Né? Aí alguém responde: mas como irão se não for enviado? Então eu estou te enviando em nome de Jesus. Você vai chamar, você vai convidar, tá bom? Porque esses 2 dias Deus vai fazer coisas gloriosas aqui em nome de Jesus, amém? Vamos agradecer a Deus por esse culto abençoado. Os meninos do Ministério do Louvor essa semana está sem descanso, né? Veio para o curso seguro, teve reunião terça, sai o outro, muito hoje e sai amanhã. Aí as mulheres vêm sábado de manhã para poder arrumar de novo. Aí sábado à noite, gente, é trabalho demais. Minha pastora chega com água e caiu. Já cansou, né, filha? Meu Deus! Mas vai ser tudo lindo e vai compensar cada esforço em nome de Jesus, amém? Aleluia! Sim. Já que o Ralf nos justificou que não estaria aqui hoje, ele vai ter um convite ali. Até conversar com ele, né? Nós vamos ter convite nos dias de culto, mas era realmente uma situação que não tinha como adiar, tá bom? Portanto, foi uma falta justificada em nome de Jesus, amém? Vamos agradecer a Deus. Tem alguém nessa noite que queira aceitar Jesus, reconciliar com Cristo? Você que está afastado e queira voltar para a casa do Pai, você que ainda não é cristão e queira fazer uma aliança com Cristo hoje, tornar-se um cristão, se tem alguém nessa noite, o Senhor te chama, te convida para Ele em nome de Jesus. Se não tem, que Deus te abençoe, mas decidindo mesmo após o culto, se alguém quiser, nos procura e nós estaremos aqui para orar pela sua vida em nome de Jesus, amém? Vamos agradecer a Deus por esse culto abençoado. Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelos louvores, obrigado pela tua presença. Vai conosco aos nossos lares, Pai. Nos guarda, nos proteja, nos dá noite de paz. Guarda este lugar e toda a vizinhança desta casa, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos, esses olhos do amor de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje para todos sempre.